Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Continuamos com os nossos encontros virtuais, à distância, como eu sempre falo, mas unidos aí de coração a coração, né? Hoje o estudo do Evangelho vai ser comigo e eu vou trazer um texto que é do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente vai falar lá no item 4, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. E aí, para iniciar o estudo desse tema tão rico, vamos falar primeiro quem eram os publicanos, né? Então, os publicanos, eles eram responsáveis pelos cobrar os impostos dos judeus daquela época e esse valor era repassado para Roma. Naquele tempo, os publicanos, eles eram vistos como, eles eram homens ricos, né? Normalmente eles tinham o lado intelectual mais desenvolvido também. E os judeus, eles não gostavam dos publicanos porque eles diziam que aquilo que eles estavam fazendo de cobrar os impostos iam contra a lei divina, né? A lei de Deus. E o Zaqueu, ele era o chefe desses publicanos, então ele era o chefe que cobrava os impostos dos judeus. E aí vamos falar, para a gente começar o estudo também, né? Além de a gente exemplificar quem eram os publicanos, a gente tem que falar também de quem era Zaqueu, né? O Zaqueu, ele era o chefe, então, dos publicanos, mas ele não, nem os judeus não gostavam dele, né? Por ele cobrar os impostos, mas ele, lá no livro Boa Nova, no capítulo 23, ele fala, tem um trecho que ele fala para Jesus as coisas que ele já fazia antes daquele encontro com o Cristo, né? Ele fala que ele já ajudava a famílias carentes a ter animais para procriar, ajudava a questão da agricultura. Então ele já era conhecido como um homem que ajudava ao próximo, mesmo sendo um homem tão odiado pelo fato, né, de ser o cobrador de impostos. E aqui a gente pode falar um pouquinho da questão do julgamento, né? Porque por ele ser um publicano, as pessoas o julgavam, né, como uma pessoa má, uma pessoa que não adentraria ao reino dos céus, né? E com as atitudes dele, ele mostra que não é bem assim, né? Então, aqui vem a primeira luz, assim, do quanto a gente julga, né? Por exemplo, né? Quantas vezes a gente já escutou falar de um político, se ele tem dinheiro é porque ele é político, né? Então é porque ele roubou o dinheiro. E isso vem de encontro a gente não julgar
os outros por um status, né? Por um status social da pessoa, né? Jesus já nos ensinou em várias parábolas aí que a verdadeira pessoa é o sentimento, é o coração, é a alma, né? Somos espíritos imortais numa experiência terrena. E aí aqui também, no trechinho ali do Evangelho, até os apóstolos, né, julgam Jesus. Como assim, né? Por que tá indo ficar na casa de um cara que é rico, que as pessoas não gostam dele? E Zaqueu também não ligou por o julgamento dos outros, né? Ele, por ser um homem de estatura baixa, ele foi lá, subiu em cima da árvore porque ele queria ver Jesus, né? Então aqui a gente traz muita questão do julgamento. E aí, o que nós fazemos no nosso dia a dia, que estamos aí julgando, né? O nosso próximo por alguma atitude, por algum status moral, né? Por quem é. Jesus nos ensina, não só nessa parábola, né, mas em várias outras, do quanto é importante nós não julgarmos, né? E aqui os apóstolos, né, também julgaram, porque eles achavam que Jesus ia querer ficar na casa de uma pessoa simples, e ele não, ele quis ficar lá na casa do Zaqueu. E Jesus, na verdade, ele enxergava muito além, né? Então ele conseguiu ver quem era Zaqueu, né? Lá no fundo do seu íntimo, né? O seu coração, quem era a alma de Zaqueu. E Jesus não teve preconceito, né? Com o que os apóstolos falavam, o que as pessoas iriam falar. E aí a gente pode perguntar, né? Quais preconceitos a gente anda tendo, né? Isso vem bastante ao encontro desse texto, né? Então, ter preconceito é assimilar coisas com o julgamento da opinião dos outros. Por exemplo, uma criança que escuta lá quando é pequena que todo político é ladrão, né? Ela cresce com, na verdade, aquela visão não é dela. É uma visão de um adulto que ela escutou e ela tira aquilo como verdade. Aquilo lá fica no inconsciente dela, podendo aí ir por gerações, ela com aquela crença pelo julgamento do outro, né? Que nem foi o julgamento dela. E aí a gente pode falar da questão do preconceito religioso, do preconceito do sexo, do preconceito político, né? E aí a gente pode entrar a questão de raça, né? A cor da pele, aonde a pessoa nasceu, né? Aí a gente pode entrar em várias discussões, né? Será que é nosso papel julgar o próximo? É o nosso papel termos preconceito? Todos nós somos filhos de Deus, ou seja, todos nós somos irmãos. Então, por que eu teria preconceito de alguém que não tem a mesma opinião que a minha, né? E aqui Jesus mostra o quanto ele conseguiu enxergar o coração de Zaqueu, né? O Zaqueu era odiado, mas mesmo assim ele tinha, né, boas atitudes. E aí aqui eu quero ler um trecho do livro Boa Nova. No capítulo 23 desse livro, ele fala sobre esse trecho do Evangelho, tá? E aí eu vou ler o que Jesus fala, né? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza, né? Quando perguntaram por que ele estava indo para a casa de Zaqueu. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior, a que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu.
Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram uma moeda dourada ao faminto, que passa procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo, né? Eu achei tão legal trazer esse trecho aqui de Jesus, né? Que falando, né? Aqui a questão do dar a esmola, né? Somente dá, mas porque muitos aqueles que têm empresas, que são ricos, mas dão tantos empregos, né? Eu achei bem importante a gente trazer esse trechinho aqui. E aí, falando mais um pouquinho sobre Zaqueu, tem um livro chamado Stromata, do Clemente de Alexandria, de 150 depois de Cristo. Ele era um padre, se não me engano, um bispo, e ele traz lá nesse livro que Jesus tocou tanto o coração de Zaqueu que Zaqueu abdicou, né, do papel dele de publicano e foi em busca não, né? Ele foi seguir Jesus. E aí nesse livro aqui ele fala que o Zaqueu, depois ele virou Matias e ele fica no lugar de Judas, dentre os apóstolos, né? E aí tem um livro também chamado Ave Cristo, do Chico Xavier, pelo espírito do Emmanuel, que vai falar de todas as outras vidas de Zaqueu, porque aquele momento dele com Jesus mudou significativamente todas as próximas reencarnações dele. Então, ele foi um missionário da palavra de Jesus, né? E aí, nesse livro, Ave Cristo vai falar também das outras vidas, né? De Zaqueu, de Matias. E também tem um livro chamado O 13º Apóstolo, que é do Jorge Damas Martins, que vai falar que quem foi Zaqueu? Zaqueu foi Bezerra de Menezes, né? Conhecido aí como médico dos pobres, né? Um entusiasta aí, um espírita fiel, né? Que muito levou a palavra do evangelho aí no Brasil, lá na década de 1850, se não me falha a memória. Então, achei legal trazer aqui para vocês, né? Que Zaqueu foi Bezerra de Menezes, para ver o quanto a nossa reforma íntima, o nosso estudo do Evangelho, a vivência do Evangelho, né, pode trazer consequências muito benéficas ao longo das nossas reencarnações, né? Bezerra de Menezes foi um médico, né, que ajudou tanta gente, né? Eu até li um trechinho dele falando quando ele já estava na miséria, né? Quando ele não tinha nada, uma senhora disse que estava com muita fome, pediu dinheiro para ele e ele disse que ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha era o anel dele de formatura de medicina e ele deu esse anel para essa senhora necessitada, né? E aí eu achei muito interessante trazer esse estudo para vocês, pela questão, né, do que estamos julgando, quais são os nossos preconceitos, da gente ver lá no nosso íntimo, será que a gente tem um preconceito porque ouvimos e estamos seguindo as crenças de outras pessoas, né? Porque Jesus ensinou que somos todos irmãos e todos filhos de Deus. Queria encerrar aqui o nosso estudo trazendo um texto do livro Relicário de Luz, do Chico Xavier. Esse texto é do Emmanuel e eu vou ler aqui. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior.
Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrima. Aceitar os problemas do mundo é superá-los, a força do nosso trabalho e da nossa serenidade. É a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Emmanuel. Meus queridos, que todos vocês sejam tocados o coração por essa mensagem, que nesses tempos difíceis possamos ser abençoados pela palavra de Jesus e que possamos cada vez mais termos a sua presença mais profundamente no nosso íntimo, na nossa alma, como exemplo a ser seguido. Que possamos ter a boa nova, o Evangelho de Jesus, dentro do nosso coração. Que nos despamos de julgamentos, de preconceitos, todos aqueles que não nos acrescentam em nossa jornada espiritual, aqui encarnados que estamos. Que o coração de vocês fique repleto de amor, de serenidade, de paz, com a certeza de que em breve estaremos juntos. Beijo grande e fiquem com Deus.